Trabalho de LPL do livro Olhos d'Água, por Conceição Evaristo. Apresentado por Gabriele, Isadora, Natane e Maria Eduarda. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte em 1946. Com seus 9 irmãos, tiveram a infância e adolescência marcadas pela miséria em uma favela. Conceição Evaristo é um grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta e contista, homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti 2019 e vencedora do Prêmio Jabuti 2015. Além disso, Conceição Evaristo também é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, e doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos. Sua estreia na literatura aconteceu em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Desde então, seus textos vêm angariando cada vez mais leitores. A escritora participa de publicações na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Suas principais obras são Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, Olhos d'Água, Histórias de Leve Enganos e Parecenças, Canção para Ninar Menino Grande. Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras, misturando realidade e ficção. Resumo: o conto fala sobre o sofrimento de uma mãe, pobre e negra, ao criar os filhos, mas, principalmente, uma dúvida enorme de uma de suas filhas. De que cor eram os olhos de minha mãe? Essa dúvida, que surgira no meio de uma noite, a atordoava. Pois como era possível lembrar-se de tudo, de todos os detalhes de sua mãe, mas não se lembrar da cor dos olhos dela? Lembrava da verruga no cabelo da mãe, da unha encravada do dedinho do pé, dos dias em que não havia comida e a mãe inventava brincadeiras para distraí-los da fome, dos dias de chuva que eram aterrorizantes, pois tudo parecia balançar com o vento, mas não se lembrava da cor dos olhos da mãe. Depois de várias lembranças e atordoamento por causa de sua dúvida, a filha decidiu voltar à sua cidade natal ver a mãe, pois havia ido embora em busca de melhores condições para ela e sua família. Indo com um sentimento de alívio, ela precisava fixar seus olhos aos olhos da mãe para nunca mais se esquecer. E assim foi. Ao se encontrar com sua mãe, viu seus olhos. Porém, as lágrimas ali reinavam. E de tantas lágrimas, se questionou se sua mãe tinha os olhos ou rios. E assim, a cor dos olhos de sua mãe era a cor de olhos d'água. Personagem que merece destaque. A que mais me chamou a atenção dentre todas as personagens no livro foi a mãe. No livro não fala muito sobre a aparência dela, apenas o fato dela ser uma mulher negra. Então na minha imaginação ela pode ser de um jeito e na sua pode ser de outro jeito. Mas a única coisa que não muda é a personalidade. E como a filha dela descreveu ela, os olhos dela são transparentes igual a água, porque sempre viviam cheios de águas. Em diversas partes do livro, a filha dela a descreve como uma mulher que tenta ter uma aparência forte e independente, mas essa pose muda em dias de chuva. Ela corria para abraçá-los com medo da sua humilde casinha desmoronar e eles se machucarem. A história se passa numa favela onde a maioria sofre do mesmo jeito e o psicológico dela deve estar muito acabado por isso. A esperança deve ter acabado. A esperança de um futuro melhor, já que muitos, como elas, foram abandonados pela prefeitura da sua cidade. Ela me aparenta ter o físico de uma mulher amorosa, porém dura com o futuro, e ela tem uma certa pressão com o passado.
Já não tem mais esperança de nada, pois tudo que aconteceu nessa casa e na favela que a desanima tanto, a cada dia que passa, a morte sempre passa pela cabeça dela, tanto pela fome que ela passa e tanto por todos os apuros que ela passa. Muitas das vezes, pelo visto, pela história, ela passa fome pra tentar dar alguma coisa de comer pros seus filhos. E muitas das vezes ela não tem muito o que dar. Então, na minha mente, ela tem um psicológico muito acabado. Ela aparenta ser o mais forte possível, só que não consegue. Ela sempre acaba chorando em muitas situações. Por isso a filha dela descreve assim. Ela no mínimo tem umas 7 filhas, se eu não me engano, e todas as descrevem do mesmo jeito. É uma família muito pobre que sofre uma discriminação racial gigantesca. Qual a relação entre a história e o título? A história do livro se passa pela infância de várias meninas e a sua mãe. As meninas sempre diziam que a mãe não tinha cor nos olhos, pelo simples fato delas parecerem águas transparentes. Ela sempre estava chorando, e por isso o título, a vida tão dolorosa que eles passaram e a preocupação e o desespero dessa mãe. Neste livro conta a história deles, é realmente de partir o coração. Aqui vai uma das frases dos filhos, é realmente muito triste. Quem tem coração frágil, eu sugiro não ver esse livro. É realmente muito triste mesmo, porque fala de diversas situações que essa família passou. E se você parar pra ser pessimista, vou ser sincera, muitas das situações passaram por diversas famílias brasileiras, não só uma vez, mas diversas vezes. E aqui vai uma das frases. A minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Eu acho que significa que ela segurou a vida deles por diversas vezes, por isso que ela costurou a vida com fios de ferro. A cor dos olhos da minha mãe era a cor dos olhos de água, água da mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Para quem tem coração muito sensível, é realmente uma cena de cortar o coração. Eu só imagino como é que está no lugar dessa pessoa, como é que está no lugar dessa mãe, o que que ela fez, o que ela passou, o que que ela deixou de comer para colocar na mesa das crianças. É realmente de partir o coração, mas diversas famílias passam por isso. E muitas pessoas ainda reclamam da vida. Além dela passar por tudo isso, ela ainda era uma mulher preta. Imagine a situação. Só por a cor dela, só pela cor dela, já é de se imaginar o tanto que ela passou, o tanto que ela sofreu, o tanto de discriminação racial, o tanto de coisa que ela passou só por entrar no mercado. Ela pode ter sido perseguida, como muitos são. Ela pode ter passado por tantas coisas, tantas situações, tantos constrangimentos. E ninguém nunca parou pra perceber nisso, mas a vida é realmente complicada. Por isso devemos sempre dar valor. A gente é rico perto desse tipo de pessoa. E se você puder ajudar, seria uma boa. Sempre tente ajudar pessoas assim. Porque mais pra frente pode você que esteja passando por isso. E uma pessoa pode te ajudar como você ajudou uma pessoa. Esse livro me passa uma mensagem assim. Isso me deixa meio com o coração tocado. É uma relação muito triste. É realmente um livro muito forte. O tema do livro é pesado e retrata acontecimentos tristes e tragédias, que infelizmente são uma realidade. É uma mistura de violência com notas poéticas. A autora não romantiza essas vivências, e sim conta de fato como é. As histórias são curtas, mas chocantes. É muito forte, é uma história atrás da outra. Todas terminam com uma tragédia ou algum acontecimento ruim. A primeira e a última são as únicas que acabam trazendo no final uma mensagem de esperança. Quando você lê esses contos, você sabe que a possibilidade daquilo ter acontecido ou estar acontecendo é muito grande. São como experiências narradas, o cotidiano de homens, mulheres e crianças passando por situações de extrema pobreza, violência e desigualdade social. É isso que deixa o livro cada vez mais tocante. Acréscimos e curiosidades.
Conceição Evaristo faz referência à sua mãe no conto e eu posso provar. Durante a sua biografia, Conceição diz: minha mãe se constituiu para mim como algo mais doce de minha infância. O que mais me importava era sua felicidade. Um misto de desespero, culpa e impotência me assaltavam quando eu percebia os sofrimentos dela. Minha mãe chorava muito. Quando eu li isso, enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu me deparei e falei, nossa, é muito parecido com o que a personagem do conto vai falando e imagino eu que enquanto a Conceição escrevia esse conto, ela se lembrou de trechos da sua infância, de sentimentos que ela sentiu na sua infância, porque os sentimentos que ela descreveu são muito parecidos com os sentimentos que a personagem dá a entender que ela sentia, enquanto que a mãe sentia e que ela era mais nova, de quando a personagem era mais nova. E eu acho isso. Eu não sei, ainda não tenho uma opinião totalmente formada, mas ao mesmo tempo que eu acho incrível, eu acho complexo de entender, em parte, sabe? Não sei explicar direito. Um acréscimo é que esse livro fala de mães, filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos equivocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais e existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade extrema. E vai contando de diversas, como já foi citado, né, anteriormente no trabalho, diversas histórias. E, gente, é um livro realmente bom, maravilhoso. E ao mesmo tempo que eu falo que é bom e maravilhoso, se a gente parar pra ver, é ruim, porque vamos fazer uma reflexão? Após essa apresentação, podemos chegar à conclusão de que os contos presentes no livro claramente apresentam uma realidade muito parecida com a de muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por mais que esses livros sejam importantes para a nossa literatura e a nossa história, eu realmente espero que a nossa realidade mude, para melhor, no caso. E livros como esses não descrevam mais sofrimento, mas sim uma mensagem de esperança e de constantes melhorias. Nisso, pensando sobre os contos e sobre as pesquisas que a gente estava fazendo agora sobre todos esses escritores e livros apresentados pra gente, eu comecei a pensar o que a gente poderia fazer pra melhorar isso, entendeu? Tipo, pra contribuir para que não aconteça mais coisas, para que não ocorra novamente acontecimentos que foram apresentados nesse livro, entende? O que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a não viverem mais em extrema pobreza, a não terem que passar por situações tão extremas, sabe? E esse é o questionamento que eu tenho para hoje. O que a gente pode fazer para tirar essa ideia do papel e da imaginação? O que a gente pode fazer para não ter mais esse tipo de livro contando histórias tristes, mas sim histórias de que a gente conseguiu, todo mundo junto, lutar contra esse preconceito, contra tudo isso que essas pessoas passaram, lutar contra esses problemas e chegamos a um futuro muito melhor, onde pouquíssimas pessoas ou ninguém passe por esse tipo de coisa, que não haja mais desigualdade social. É um futuro talvez distante, talvez, mas provavelmente não pode ser impossível. A gente pode fazer alguma coisa para melhorar pelo menos um pouco, amenizar essa situação e começar a ter uma esperança de uma nova realidade e novos contos.